Olá, tudo bem? Nesta aula, continuaremos a estudar a vírgula, o sinal de pontuação mais cobrado, mais temido, que tem o maior número de regras. Mas eu acredito que esta aula seja um pouquinho mais tranquila. Ela vai trazer, eu acho, uma série de casos que você deve conhecer. Talvez não exatamente pelo nome da regra, exatamente, mas eu aposto que você saberá pontuar os casos que eu vou apresentar aqui. Bem, vamos ver? Veja só. Nesta primeira frase, Cuiabá, 20 de dezembro de 2019, por exemplo. Onde você colocaria a vírgula aí? Bom, Pri, colocaria depois de Cuiabá. Depois de Cuiabá? Tem certeza? Você colocaria uma vírgula depois de Cuiabá, depois do nome da cidade. Bom, Pri, pelo menos era assim que a tia no pré fazia. Foi assim que você aprendeu, né? E aprendeu corretamente! Calma, respire, né? Sim, a vírgula é obrigatória nas datas para separar o nome da cidade do dia, mês e ano. Aliás, gente, a vírgula é a única forma de pontuação possível aqui, tá? Não dá para substituir, por exemplo, por travessão, por 2 pontos, por outra coisa. É necessariamente a vírgula. Muito bem. Veja mais um exemplo. Cido, por exemplo, prefere jogar no celular ou melhor no tablet. Onde você colocaria a vírgula aqui? Por exemplo? Tá. Depois de, por exemplo? Antes de, por exemplo? Muito bem, nos 2 lugares. Mas algum local receberia vírgula? Prefere jogar no celular ou melhor? Ou melhor também vem com a pontuação, não é isso? Pois bem, as vírgulas que você indicou são consideradas obrigatórias em todos os casos. O por exemplo, podemos dizer que é, uma expressão explicativa, não é? Já o ou melhor é uma expressão retificadora, ou seja, que serve para retificar, para corrigir alguma coisa, né, dita anteriormente. Bem, segundo a regra, nós devemos sim empregar a vírgula para isolar termos explicativos ou retificadores. O por exemplo, note que sempre recebe vírgula. Por exemplo, vírgula, Cido prefere jogar no tablet, né? Agora, se eu disser, Cido prefere jogar no tablet, vírgula, por exemplo, repare que a vírgula também vai aparecer. Quer dizer, o por exemplo vem com vírgula, esteja no início, no final ou no meio da oração. Caramba, Pri, não tem um lugar certo para ele? Bom, na verdade não tem um lugar específico para o por exemplo. Mas fato, as vírgulas não acontecem para marcar deslocamento dessa expressão. Não se trata disso, tá? Elas acontecem pelo fato de ser uma expressão explicativa. Ou melhor, sempre vem com pontuação, isto é, sempre vem com pontuação, ou seja, vem com pontuação, está vendo? São expressões que se encaixam também nesse grupo, não é? De expressões explicativas ou retificadoras. Muito bem. Veja mais um exemplo. Cido viajou à fazenda e levou celular, tablet, notebook e videogame. Você colocaria vírgula onde aqui? Bom, Cido viajou à fazenda, levou celular, vírgula, tablet, vírgula, notebook, vírgula, videogame. Caso bem tranquilinho, não é? Nós temos aí uma série de termos coordenados. Seria possível também falar numa enumeração de elementos, certo? Para separar todos os elementos que fazem parte dessa coordenação ou dessa enumeração, sim, nós empregamos a vírgula. Pri, mas em vez de vírgula antes de videogame, seria possível empregar, por exemplo, um E? Existe sim, claro, existe a possibilidade de trocar esta vírgula por E. E é trocar, Pri, esta vírgula por E ou é colocar o E também? Veja, via de regra, eu imagino que você tenha aprendido assim até na escola, não é? Via de regra, quando nós empregamos um E, não empregamos a vírgula, não é?
Geralmente é assim. Então, eu posso dizer que existe a possibilidade de substituir a última vírgula por um E. Repare, eu estou falando em substituir, não estou falando em acrescentar, tá? Então, levou celular, vírgula, tablet, vírgula, notebook e videogame. Ou a vírgula ou o E antes do último elemento, né? É assim que normalmente acontece nos termos enumerados, nos termos coordenados entre si. Note que essa coordenação vai se dar, neste caso, ao menos, né, entre termos que desempenham a mesma função sintática. E quando nós temos uma coordenação, uma enumeração de elementos, né, sempre é isso que vai ocorrer. Vírgula separando vários núcleos de objeto, foi o caso aqui, ou vírgula separando vários núcleos de sujeito, ou separando uma série de predicativos do sujeito, de adjuntos adnominais e assim por diante, não é? Estamos empregando vírgula para separar termos de mesma função sintática que estão coordenados entre si, que estão enumerados. Muito bem. Agora, bom, vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa história de vírgula antes de E. Essa vírgula antes de E nunca vai ocorrer, então, Pri? Bem, o que a regra diz, veja, a regra diz que não ocorre vírgula antes dos conectivos e, ou e nem, né? Antes dessas conjunções. Então, por exemplo, Cido viajou à fazenda e levou equipamentos eletrônicos. Considerando essa regra, você não vai empregar uma vírgula aqui, concorda? Já que você usou o E, você não vai usar a vírgula, não é isso? Cido levou o celular, tablet, notebook ou videogame. Bem, você vai, é claro, empregar a vírgula para separar os termos coordenados, mas antes do último elemento apareceu o ou. Então, pela regra, a vírgula antes do ou não vai ocorrer, vai ser proibida. Cido não levou celular, tablet, notebook, nem videogame. Repare, vou empregar a vírgula para separar os termos coordenados, exceto antes do nem, porque considerando a regra, não ocorre vírgula antes dessa conjunção. Bem, é isso que diz a regra, não é? De fato, é isso que diz a regra. Agora, existem alguns casos que merecem atenção. Considere a seguinte frase: Cido viajou à fazenda e levou o celular, e tablet, e notebook, e videogame. Nossa, Pri, não tem um monte de E aí? Tem. Justamente porque nós temos várias vezes a mesma conjunção, o mesmo conectivo, ele apareceu, digamos, além do esperado, não é? Nós temos aqui uma figura, é até uma figura de linguagem, chamada polissíndeto. Poli significa muitos, né? E síndeto significa síndeto. Síndeto é o conectivo, certo? Lembre-se de que existe oração coordenada sindética, que é a oração coordenada que possui síndeto, ou seja, que possui conectivo, que possui a conjunção ou locução conjuntiva. Então, neste caso, nós temos um polissíndeto. O E não veio apenas antes do último elemento coordenado, né? Ele apareceu antes do penúltimo e antes do antepenúltimo, quer dizer, vindo além da conta. O que diz a regra? Para polissíndeto, o emprego da vírgula será considerado obrigatório. Então, o Cido viajou à fazenda e levou o celular, vírgula, e tablet, vírgula, e notebook, vírgula, e videogame. Nossa, Pri, a vírgula é obrigatória antes de cada E? Exatamente. Inclusive antes do último E, que seria o conectivo esperado nessa enumeração, inclusive antes dele. Note que eu só não empreguei aqui a vírgula antes do E levou, porque este E está coordenando levou a viajou, né? Ele não foi usado, digamos, de forma exagerada. Ele não está fazendo parte, não é, do polissíndeto. O polissíndeto acontece quando a gente tem a repetição do mesmo conectivo entre os termos que estão coordenados entre si.
O levou está coordenado com viajou, não está coordenado com tablet, com notebook, com nada disso, tá bem? Então, esta vírgula aqui, seguindo a regra, não vou empregar, tá? Mas as outras se tornam obrigatórias por conta dessa repetição excessiva. E eu estou apresentando um exemplo com e, mas exatamente o mesmo raciocínio você deverá utilizar se a conjunção for ou nem. Então, ele levou o celular ou tablet, ou notebook, ou videogame, vírgula antes de cada ou. Ele não levou o celular, nem tablet, nem notebook, nem videogame, vírgula antes de cada nem. Repare, o normal é que esses conectivos não sejam virgulados, mas neste caso eles receberiam a pontuação por conta do polissíndeto, né? Dessa repetição exagerada do mesmo conectivo. Mas no caso do e, ainda tem uma outra situação muito interessante que convém analisar. Veja um exemplo. Janice leu livros e Cido levou equipamentos eletrônicos. Bem, nós temos um e repare, não é caso de polissíndeto aqui, ele foi usado apenas uma vez, para ligar duas orações. A oração do verbo levar equipamentos eletrônicos, não é? A oração do levar livros. Muito bem. De acordo com a regra, empregar uma vírgula antes deste e não é obrigatório, mas possível. Por isso eu vou deixá-la entre parênteses, ok? Vírgula circulada, combinamos, é vírgula obrigatória. Vírgula entre parênteses é vírgula facultativa. Tá, e por que ela é facultativa, Pri? Não tem polissíndeto, só teve um e. Então, porque a regra vai dizer o seguinte: caso a conjunção e seja usada para ligar orações que apresentem sujeitos diferentes, o emprego da vírgula será possível. Repare, temos a primeira oração, a de levar livros. Qual é o sujeito de levar, nesse caso? É Janice, não é? Ou seja, um sujeito X, Janice. Na segunda oração, de levar equipamentos eletrônicos, qual é o sujeito desse verbo levar? Cido. Ou seja, nós temos aqui sujeitos diferentes. A conjunção e está ligando orações que apresentam sujeitos diferentes. Uma tem um sujeito X, Janice, a outra tem um sujeito Y, que é Cido. Pela regra, então o emprego da vírgula é possível. Volte aqui ao primeiro exemplo que eu apresentei a você. Repare, Cido viajou à fazenda e levou equipamentos eletrônicos. Eu pergunto, qual é o sujeito de viajou? Cido, foi o Cido que viajou, concorda? Um indivíduo X no mundo. E você entende que quem levou equipamentos eletrônicos? O próprio Cido, não é isso? Cido levou equipamentos eletrônicos. Quer dizer, ele não está expresso nesta oração, mas a gente entende que é o mesmo indivíduo. Note que então o e está ligando orações que apresentam o mesmo sujeito, ainda que ele não esteja expresso nas duas orações. Bom, via de regra, se o e liga orações que têm o mesmo sujeito, a vírgula não acontece. Mas, se o e liga orações que têm sujeitos diferentes, a vírgula se torna possível, ela se torna facultativa. Existe ainda uma outra possibilidade aqui, viu? A de escrever esta segunda frase assim: Janice levou livros, Cido equipamentos eletrônicos. O que ocorreu neste caso? Primeiro, note que eu substituí o e, né, ou vírgula e, por ponto e vírgula. Já vou aproveitar e falar nesta aula do ponto e vírgula. O ponto e vírgula é um sinal de pontuação que apenas pode ser utilizado quando existir coordenação. Em geral, é coordenação de orações, tá bem? Então, ou orações que são muito extensas,
ou orações que já apresentam vírgula em seu interior, e aí para separar uma da outra a gente emprega o ponto e vírgula, que é uma pausa um pouco mais forte, ou orações que acabam trabalhando elementos diferentes, em alguns casos até mesmo opostos, tá? Então, por exemplo, se eu quiser falar o que a pessoa fez ontem e o que a pessoa fez hoje, eu posso dizer, ontem ele cantou, ponto e vírgula. Hoje dançou. Reparou? Esse ponto e vírgula está separando orações coordenadas entre si e, nesse caso, estão apresentando acontecimentos que se deram em tempos diferentes, em momentos diferentes. Ponto e vírgula nunca, nunca, nunca vai ser utilizado para marcar deslocamento de termo. Desloquei o adjunto adverbial, posso usar ponto e vírgula? Não. Pri, eu quero marcar um vocativo, um aposto. Vou usar ponto e vírgula? Não. Pri, eu quero enfatizar um termo. O adjunto adverbial, por exemplo, ele até está no final da oração, mas eu quero enfatizá-lo. Posso usar ponto e vírgula? Não, porque ponto e vírgula só acontece quando existe coordenação, ok? Bem, note que também, nesta frase, foi empregada uma vírgula. E esta vírgula acabou substituindo o verbo levar. O verbo que, aliás, já havia aparecido na primeira oração também, portanto, não precisa ver repetido. Quando eu digo Janice levou livros, Cido equipamentos eletrônicos, você entende o quê? Que Cido comprou equipamentos eletrônicos? Vendeu equipamentos eletrônicos? Quebrou equipamentos? Lógico que não, você entende que ele levou. Você entende que está aqui implícito o mesmo verbo que foi utilizado na oração anterior. Concorda comigo? Pois então, esta vírgula é usada, neste caso, para marcar a elipse, eu acho esse nome tão lindo, do verbo. Pri, que vem a ser a elipse do verbo? Elipse é o apagamento de uma palavra, tá bem? Neste caso, como é o apagamento de uma palavra que a gente só sabe qual é porque apareceu expressa anteriormente, existe ainda a possibilidade de chamar essa elipse do verbo de zeugma. Oh, sério? Sério. É mais comum nas provas aparecer elipse, tá? Mas é bom saber que existe a possibilidade de falar que esta vírgula está marcando zeugma, né? Ocorreu zeugma aqui, ou seja, o apagamento de um termo que a gente consegue determinar qual é porque foi mencionado anteriormente, tá bem? Bom, Pri, e daria para usar outra coisa no lugar dessa vírgula? Não. A vírgula que marca elipse de verbo é sempre vírgula. Não dá para trocar por travessão, por parênteses, por dois pontos, por coisa alguma, tá bem? É como a vírgula das datas, né? Do Cuiabá, não sei que dia, de que mês, de que ano. Então, Cuiabá, vírgula, não posso usar outra pontuação. Aqui é a mesma coisa. Para elipse de verbo, necessariamente vírgula também. Certinho? Muito bem. Bom, as orações coordenadas, de forma geral, vão receber a pontuação, né? E Janice leu livros, Cido jogou no celular? Ah, pelo amor de Deus, é claro que você vai empregar uma pontuação aqui. E Janice levou livros, portanto pretendia ler, alguma pontuação aqui também precisa ser utilizada, é claro. Janice levou livros, mas Siqueira os abriu, repare, vírgula antes do mas. Cido fica muito no celular, pois já precisa de óculos, temos também vírgula antes do pois. Quer dizer, o normal é que orações coordenadas recebam a pontuação. Podem ser coordenadas assindéticas, portanto sem síndeto, ou coordenadas sindéticas, que são aquelas que possuem o síndeto, que possuem o conectivo. Mas já fica uma dica importante aqui. Existem alguns conectivos que têm mobilidade. Existem alguns conectivos que podem, digamos, não aparecer no início da oração de que fazem parte, mas podem vir no meio ou no final.
Caso ocorra deslocamento de conectivo, pela regra, o emprego da vírgula será obrigatório. Então, por exemplo, o portanto é um conectivo que tem mobilidade. Se eu resolver dizer, Janice levou livros, pretendia, portanto, ler, ou Janice levou livros, pretendia ler, portanto, repare que o portanto veio deslocado e ao vir deslocado ele recebeu pontuação antes e depois. Pontuação antes e depois, certo? Quando ocorre deslocamento de conectivo, ele precisa vir isolado pela pontuação. Via de regra, se o deslocamento não existe, se ele está, portanto, no início da oração de que ele faz parte, sendo um conectivo coordenativo, pela regra ele recebe vírgula antes, né? Apenas um sinal de pontuação antes dele. Depois não há por que empregar, não há necessidade. Alguns conectivos até podem vir com pontuação depois. O portanto mesmo é um conectivo que muitas vezes as pessoas virgulam depois, né? Mas, em geral, quando virgulam depois desse conectivo, né, e colocam essa vírgula ali por causa dele, a pontuação que aparece antes é mais forte. Então, ou vem um ponto final, ou vem um ponto e vírgula, tá bem? Não foi o caso aqui, não é? Se não foi o caso, então deixe só a vírgula antes, não emprega a vírgula depois, até para não gerar confusão, para não deixar parecendo, não é, que esse conectivo está deslocado, quando na realidade aqui ele não está. Certinho? Muito bem, então. Então, um ótimo estudo a você e até a próxima aula.